berço evangélico. Minha mãe conheceu Jesus, eu tinha 5 anos de idade. Eles eram católicos, inclusive eu fui batizada na igreja católica. E com 5 anos de idade, ela separou do meu pai e ela teve aquele momento de tristeza e ela encontrou paz no melhor lugar, nos braços do pai, né? E ali ela encontrou o Senhor e ali ela me levava para a igreja, ela era da Deus em Amor, e me levava ali, a gente cultuava, e eu estava muito firme, muito determinada na casa do Senhor, inclusive com 7 anos de idade eu fui batizada com o Espírito Santo. Com 7 anos eu tive minha primeira visão espiritual, só que eu não entendia o que o Senhor queria da minha vida. E ali se passaram os anos, a minha mãe mudou de local. Infelizmente, quando ela mudou de local, aquela vida sem estrutura, sem um pai, ela virou uma bagunça. Mesmo a minha mãe estando na presença do Senhor, porque foi muito difícil para ela. Hoje eu entendo o que minha mãe passou, mas antes eu tinha muita mágoa da minha mãe. Por tudo que aconteceu na minha vida, eu culpava ela. Mas o Senhor me curou de uma tal maneira, pastora, que hoje eu vejo o que o Senhor fez na vida dela e na minha vida. Porque graças a Deus, as orações dela, hoje eu tô aqui viva para contar esse testemunho que o Senhor fez na minha vida. E foi tremendo. E ali eu passei a adolescência indo para a igreja, buscando a Deus. Infelizmente, a minha mãe conheceu algumas pessoas que não sei se foi um conselho certo, não sei. Ela teve uma atitude que, para mim, na época, foi errada. Ela vendeu a casa e foi para Londres e deixou eu na casa da minha tia. A minha tia ali não quis que eu ficasse na casa dela. Eu tinha 13 a 14 anos, não sei bem exato. E um certo dia eu estava lá, tinha acabado de chegar da escola, e tava uns 4 primos meus. Quando eles levantaram o portão, falaram para mim, eu com 14 anos, minha mãe falou que não quer você mais aqui. Eles pegaram um saco de lixo, aquele preto, sabe, que a gente tem em casa, colocaram minhas coisas tudo dentro do saco de lixo e falou, eu não te quero mais aqui. E mandou embora. Eu tinha 14 anos. Meu Deus. E eu fui expulsa de casa. De repente, uma amiga passava. Eu gostava muito de brincar na rua, eu tive muita amizade, e eu falei para essa amiga, eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda, eu tenho que ligar para minha avó, eu tenho que ligar para meu pai, minha mãe não tá no Brasil, como eu vou fazer? Como uma criança de 14 anos, eu falo uma criança, né, porque eu não tinha nem estrutura de nada, não entendia nada, e ali eu fui para casa dessa amiga, fiquei uma temporada lá. A mãe da menina não quis ficar comigo, ia mandar eu pro conselho tutelar. E eu falei pra mim, eu nasci pra sofrer. Eu falei pra Deus, eu nasci pra sofrer. Por que que o Senhor colocou eu no mundo? Porque eu fui expulsa de casa, a minha mãe não tá aqui, eu tô morando com as pessoas e eles não me querem. Porque tudo que o inimigo queria fazer era me matar. E aí a vizinha, que até tanto não era nada minha, falou, olha, eu criei 3, eu posso criar você, eu vou ligar para sua mãe e posso cuidar de você, que é a avó dos meus filhos. E passou uma época, o pai dos meus filhos estava casado, ele separou dessa mulher e a gente acabou se envolvendo. Quando a gente se envolveu, a mãe dele, infelizmente, ela vinha com uma estrutura de... Eles mexiam com macumbaria, né? Eles vinham com uma estrutura, mas graças a Deus, Deus também libertou meu ex-marido. Hoje ele é pastor, graças a Deus. E ela vinha, sabe, me perseguindo. Desde o momento que Deus colocou ele na minha vida para me salvar daquele momento, porque eu também não entendia. Como é que eu vou sair daqui? Tinha completado 15 anos quando eu me envolvi com ele. E eu lembro como se fosse hoje, a gente estava sentado assim, aí lá até tinha umas árvores, a gente estava sentado, e eu estava chorando muito, porque eu falava para ele, que eu vou fazer da minha vida? Minha mãe não tá aqui, eu vivo sendo humilhada aqui na sua casa, porque a irmã dele implicava muito comigo, ela me humilhava todos os dias. E ele falou, eu vou dar um jeito. Ele tinha uma kitnet no quintal e a mãe dele não permitiu. Ela falou, eu não vou permitir que você more com ela aqui.
E ele falou, eu vou dar um jeito. Aí foi quando o irmão dele cedeu pra gente fazer uma kitnet no fundo da casa. E nesse dia, uma criança estava passando. E ela foi literalmente usada por Satanás. Ela foi literalmente, eu estava falando que vontade que eu tinha de morrer por estar naquela situação. Ele correu e contou pro pai do meu ex-marido que eu estava falando que eu queria matar eles, que eu ia matar eles de madrugada. Meu Deus. E ela veio furiosa. Quando ela veio com uma faca na mão, ela veio para me matar. E ele me defendeu na hora. Quando ele me defendeu, Satanás falou na hora na boca dela. Ela ficou possuída. Eu nunca tinha visto aquilo lá na minha vida. E olha que eu frequentava a igreja, já tinha visto várias pessoas sendo libertas, tal, pastores expulsando o demônio, mas eu nunca tinha visto aquilo lá. O demônio falava literalmente, eu vou te matar. Eu vou te matar. E ela com a faca, assim, ela vinha pra cima de mim. E ela era bem magrinha, muito, muito, muito magra. E eles seguraram ela e ela tinha uma força, assim, que na força não era dela. E aí mandaram chamar os pastores para poder tirar o demônio dela. Só que os pastores não veio e o irmão dele que veio, que já estava na igreja, para poder tirar o demônio dela. Com muita dificuldade mesmo. Ele não queria sair dela de jeito nenhum. E foi quando eles conseguiram tirar. E nisso que eu me envolvi com ele, eu já tinha passado essa época, né, que aconteceu isso. E acabou que uma igreja abriu na frente de casa. E ali eu entrei para aquela igreja, mas eu não era liberta. Eu não tinha deixado Jesus entrar dentro da minha vida. Porque eu falo que agora sim eu tive um verdadeiro encontro com Deus, pastora. Porque eu não tinha ainda encontrado Jesus. Eu enganava não só a mim, mas eu enganava outras pessoas. Eu não tinha sido curada. Por isso que é a importância de você ser curada. Hoje eu entendo isso. Para você ajudar outras pessoas, você tem que ser curada. Tem muita gente que está na igreja, quer trabalhar em todas as áreas da igreja, mas não é curada. E eu entendi. Eu era levita, eu cantava, eu fazia a obra do Senhor, mas eu deixei Satanás entrar dentro da minha vida e abri brecha para ele. E ali naquele sofrimento eu tive meu primeiro filho com 18 anos. A minha vida era bem castigada, mesmo na igreja. Passava muita coisa na igreja por causa da minha desobediência, porque eu não era curada. E quando os pastores vinham me reprimir ou me ensinar, eu não queria saber. A minha parte era agredir. Não só os pastores, mas dentro de casa. E ali eu fui tendo mais filhos. Eu tive meu primeiro, aí tive o segundo, um atrás do outro, diferença de 2 anos. Aí tive a minha última. E ali, por um momento, eu achava que eu não era feliz. Porque não era do jeito que eu tinha sonhado. Eu tinha idealizado um sonho de ter casado na igreja, só eu casei comunitário. Eu não tinha um sonho daquilo, eu não queria aquela vida. E foi quando eu não trabalhava, e foi quando eu tive uma oportunidade de trabalhar. E ali naquele trabalho eu conheci uma pessoa que eu comecei a me envolver. E eu tomei uma 51+. E foi para destruir a minha vida. Porque eu não queria saber mais da igreja. Os pastores descobriram o que eu estava fazendo. Eu fiquei mais revoltada com eles por ter me exposto a tudo aquilo. O setor que eu morava em Goiânia, eu fui exposta lá e eu fiquei mais revoltada ainda que a igreja. Aí que me irou de tudo, eu falava, mas esses crentes, por que eles estão fazendo isso comigo?